Parte 1. Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Após ser especulado no Palmeiras, Cristiano Ronaldo ganha força para jogar no Monterrey. A especulação envolvendo o futuro de Cristiano Ronaldo e muitas informações davam conta de que o português poderia jogar pela primeira vez no futebol brasileiro visando o Super Mundial. Alguns jornais até colocaram o Palmeiras como interessado no astro europeu. Inclusive, as notícias informavam que o Verdão teria feito uma proposta muito alta para o jogador. Outro clube brasileiro interessado seria o Botafogo, através do dono norte-americano John Textor. O empresário sonha com uma contratação de peso para o Fogão, mas encontra dificuldades. Nesta terça-feira surgiu a notícia indicando que o futuro de CR7 pode ser um bem inusitado. De acordo com a apuração do Marca, o Monterrey do México pode acabar fechando com o craque. Sérgio Ramos está jogando no México e estaria tentando convencer Cristiano a fechar um novo destino e jogar no futebol mexicano. Por outro lado, o Al Nassr ainda tenta a renovação com o camisa 7. Por enquanto, nenhum clube brasileiro ainda ofereceu um grande projeto para o português, mas as especulações continuam a todo vapor, até que ele decida seu futuro no mercado da bola. Cristiano Ronaldo é a celebridade mais seguida mundialmente, seu nome por si só traria muito dinheiro para qualquer clube que ele fosse, patrocínios e recursos além das 4 linhas. Agora vamos a mais um vídeo. Gio fica feliz. Voltamos aqui no canal UOL, a gente vai falar agora sobre mercado da bola, hein? Vamos ver como é que o mercado está se movimentando. Daqui a pouco tem uma nova janela de transferências, na entrada aí do Mundial tem uma nova janela. E aí, Anazito, hora da gente falar do Palmeiras. O que vocês querem falar? O que é que a gente quer falar? A gente quer saber. O que mais se fala aí nas redes sociais aí engraçado, eu estava no Allianz na quinta-feira, foi o jogo Palmeiras e Ceará? Foi quinta-feira. E aí a Leila agora, ela tá, o que ela está fazendo, a presidente? Ela entra para cumprimentar os torcedores e sabe aquele, tipo uma bazuca de pressão que joga camiseta enrolada? Sabe aquelas camisetinhas? Tipo uma bazuca de pressão, já viu? Não. Nunca viu? Nossa, o chat com certeza já viu. Aquelas bazucas de pressão que você aperta, tipo uma bazuca mesmo, tem um gatilho. E sai o quê? Sai uma camiseta enrolada. Ah, já, no cano gramado, já vi. E aí o mascote do Palmeiras vai junto com a presidente Leila, ela vai... Plá, plá. Aí uns torcedores começaram a gritar para Leila: a gente não quer a camiseta não, presidente, a gente quer o Cristiano Ronaldo. Então, assim, ela começou a dar risada. Porque o que mais se fala depois que a Televisa deu essa notícia de que o Palmeiras era um dos clubes interessados no Cristiano Ronaldo... E direto aparece aqui no chat, o povo perguntando. Só se fala em Cristiano Ronaldo aí, num determinado nicho de palmeirenses da internet e tal. Mas o que eu, inclusive falando com uma fonte hoje de manhã do Palmeiras sobre reforços, janela, se o Palmeiras vai ter esse tempo até o Mundial para se reforçar, ou se o Abel precisa de alguma posição ali pontual, a minha apuração de hoje de manhã era assim, a fonte falando, olha, muito provavelmente, mas muito provavelmente o Palmeiras não vai contratar ninguém até o Mundial, que já vai com esse elenco, vai com esse time até o Mundial. Né? Então, assim, não vai ter... O Departamento de Análise de Mercado tem nomes mapeados? Tem, mas até você abrir negociação, até você contratar até o Mundial, o tempo está muito curto e, assim, você não tem nenhuma emergência nesse momento. Que nem há tempos atrás, até o começo do ano, precisa de um centroavante. O Hendrick foi embora, precisa de um centroavante. O Estevão vai embora. Você tem o Paulinho, você tem o Facundo, né? Você tem jogadores ali que são protagonistas e que você pode usar no time. Você tá preparando o Alan é um jogador que está entrando muito bem. Então você tem opções ali, né? Você tem os moleques. Então, assim, o Palmeiras não é que está faltando jogador. Então o Palmeiras está muito low profile no mercado. E a tendência é que não contrate ninguém até o Mundial. Não, pelo contrário, fez uma janela muito robusta, né? Eu estava olhando minha colinha aqui. Vitor Roque, 158 milhões. Paulinho, 115 milhões.
E o Paulinho ainda pegando a sua melhor forma física para chegar no Mundial muito bem. O Facundo Torres, 72 milhões de reais. E o Martínez, 44 milhões de reais. Então, depois de muitas reclamações dos torcedores, né, de que o time não fazia investimentos, de que precisava contratar, este ano a diretoria foi com tudo e trouxe. Sim. E a gente tem visto esse resultado já no campo, né? Porque o Abel está trocando muito time, a gente já vê que o Palmeiras não tem titulares absolutos ali, ele tira um, coloca outro e o time funciona do mesmo jeito. Ok, teve essa derrota agora para o Flamengo, e a gente sabe como o futebol é resultadista, que uma derrota todo mundo já começa a fazer questionamentos e ok, mas está funcionando, né? Os resultados vão dizendo que isso está funcionando muito bem. Já que a gente está falando sobre não contratar, foi pensando nisso também, nesse planejamento de janela, para repor a saída do Estevão, né? Que agora está se discutindo. E assim, quando eu falo, o Estevão vai sair, tem o Facundo, tem o Paulinho e tal, mas no Mundial vai ter o Estevão. No Mundial tem Estevão. Tem Estevão, eu digo depois, né? Na sequência, porque aí depois, na volta da data FIFA, você tem a Libertadores, você tem a Copa do Brasil, sequência do Brasileiro, que o Palmeiras quer terminar em primeiro. Então, é isso, é um time que mesmo sem o Estevão, é um time de protagonistas nas posições. Você vê o Flaco Lopes, o Flaco Lopes perdeu um gol cara a cara com o Rossi, beleza, um jogo ali e tal, mas o Flaco Lopes tem entrado e tem entrado bem, tem feito gols, fez um golaço contra o Ceará. Golaço, aquilo é um gol de centroavante que sabe fazer gol. Domínio de bola ali, como ele gira e muito marcado, né? Se desvencilha ali dos marcadores. Para marcar foi um belo gol. E assim, você fala, ele perdeu um gol cara a cara com o Rossi. Mas e aí o mérito do goleiro também, que estava confiante, que pegou um pênalti, que é um baita de um goleiro. Então, a tendência mesmo, assim, essa pessoa me falou, vai me surpreender muito se o Palmeiras chegar e falar, vamos contratar tal jogador e vamos fazer uma oferta e vamos levar e vamos botar, entre aspas, na mala e vamos levar para o Mundial. E aí é importante ressaltar, o Estevão estará no Mundial, porque a gente está meio que num clima de despedida do Estevão, né? Até porque ele faz o último jogo dele no Allianz Parque, amanhã, contra o Sporting Cristal, despedida aí da Libertadores, e depois o Estevão já não atua mais pelo Palmeiras no Allianz Parque, mas no Mundial, claro, vai ser peça super importante aí para o time do Abel. E domingo, o último jogo dele com a camisa do Palmeiras em solo brasileiro, contra o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. E assim, novidade para o Mundial... E é muito legal, o Palmeiras vai levar o Bruno Rodrigues, que é um jogador que está muito tempo parado. Se recuperando de lesão. Se recuperando de lesão, teve 2 lesões, né? Fez cirurgia e ele vai ser levado para o Mundial. Não vai entrar, né? Não vai jogar, né? Assim, um Mundial. Mas é um jogador que vai estar com um grupo, já está treinando, está recuperando a forma física, está passando muito bem nos testes físicos. Já está no campo e ele vai ser relacionado. Aí maldosos vão dizer, nossa, o André está falando que o reforço vai ser o Bruno Rodrigues. Não, estou falando que ele vai estar com o grupo. Mas esse moleque, quando ele chega, falo moleque no bom sentido, quando ele chega no Palmeiras, ele estava jogando muito bem no Cruzeiro, ele fazia muito gol. Você lembra na Série B, quando subiu o Cruzeiro e quando o Cruzeiro já primeiro ano de Série A, se eu não me engano, ele estava fazendo muito gol, muito bom jogador. E aí o Palmeiras contratou na surdina, ninguém esperava. Foi até uma surpresa na época. Nada. Eu fiz a apresentação dele, eu me lembro, ele falando, né, dessa chegada dele. E aí pouco depois ele se machuca, ele não jogou no Palmeiras. Foi logo depois que ele foi apresentado, ele já se machucou. Caramba, isso já tem um tempo, hein? Ele não jogou. Já tem um tempo. Foi talvez início do ano passado? Uns 2 anos que ele... Ele não jogou no Palmeiras. Que coisa. Tomara que se recupere logo. Agora, Ina, já que a gente está no assunto mercado do Palmeiras, queria te perguntar sobre o Mike. O Mike, que é um jogador, né, não é a primeira opção do Abel, até porque o Abel ele pensa a lateral, o lado direito do Palmeiras de uma forma diferente. Ele tem 2 que podem fazer ali de uma forma mais defensiva, 2 mais para frente como pontas mesmo. Ele tem o Alan ou o Alan, tem o Felipe Anderson, tem Giai, tem Marcos Rocha. Mas o Mike, né, e até pela rodagem que ele dá, sempre aparece ali como uma opção. O Mike hoje ele é visto mais como um ponta mesmo, como um jogador mais adiantado e tem contrato até o fim do ano, ou seja, daqui a um mês já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Não é um atleta jovem, né, já tem mais de 30 anos, 32, 33 anos. Será que o Mike permanece no Palmeiras na próxima temporada? O Palmeiras vai esperar até o final do ano para conversar com esses jogadores mais experientes. Tem sido assim o modelo de gestão com esses atletas
vencedores, mais experientes do Palmeiras. O Palmeiras não tem chamado para negociar antes do meio do ano ou reta final. O Palmeiras está esperando. Foi assim com Jailson na época, com Fernando Praz, com Felipe Melo, com até mesmo o Deivinho na época. E o Mike é um jogador que ele se reinventou, né? O Abel, assim, muito mérito do Abel também, da comissão técnica. Hoje ele é visto como ponta, né? Até estava brincando sobre a ação comercial que entregou isso, né? O Abel enxerga ele como ponta, não enxerga ele como lateral. Foi aí, lá, ó, a gente está vendo aí. Tem um cantinho ali que o Mike é ponta. Lá. A divisão do Abel, né? Das posições e dos jogadores. Olha lá, você vê lá no cantinho lá, o Mike é ponta. Todo mundo fica de olho em tudo, né? Opa, não pode dar uma brecha. Uma brechinha. E o Mike é ponta, e não tem jeito. Mérito dele, mérito da comissão técnica, mas assim, não dá para cravar que o Palmeiras vai renovar o contrato do Mike, a não ser que o Abel queira, faça esse pedido à diretoria de uma continuidade, mas é algo assim que é muito natural. Não há pressa das duas partes. O Mike é um cara muito tranquilo, a relação do Fábio Melo, que é o empresário do Mike, com a diretoria do Palmeiras é muito boa também. Então, assim, deixar para o fim do ano, ver qual que é o saldo, se é positivo, negativo e deixar a coisa acontecer. Para a gente encerrar o assunto vendas e saídas, voltando para o Tricolor agora, para o São Paulo. Então, obrigado, Renata. Foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Vamos firme e forte, né? Pra gente arrebentar a boca do balão, pra gente mostrar tudo pra vocês. Estamos aqui com o Godoy, que vai explicar tudo aquilo que ele pensa, que ele acha, um dos maiores árbitros desse país, e também um comentarista incrível, didático, que ensina a gente. Souza, que está aqui, São Paulo que perdeu, tomou um chocolate do Mirassol. É uma vergonha o que o Zubeldia faz em relação àquilo que acontece dos cartões. É impressionante. Me parece que do Abel são 11 expulsões, 63 amarelos. Do Zubeldia eu não sei os números ainda, mas a gente pode colocar a irresponsabilidade do Abel de 31 amarelos e 3 vermelhos do Zubeldia. Né? E aí, obrigado, Ricardinho. E aí, os caras não sabem. Por exemplo, se fosse um goleiro, se fosse o Hugo, se fosse o Lucas, se fosse o Neymar, se fosse o Pedro, se fosse um jogador que fizesse isso, né? O quanto que ele deixa de fazer aquilo que ele ganha. Só irresponsável. E uma sacanagem por parte do CEO, do dirigente, que não chama a atenção dos dois. Um argentino e outro português. Eu queria que fosse um brasileiro que tivesse em Portugal e tivesse os números que tem a comissão técnica do Palmeiras. Eu queria saber se fosse um brasileiro, se fosse técnico do Porto ou do Benfica, que não dá para comparar Porto e Benfica junto com o Corinthians. Juntos, hein? Com o Corinthians. Só isso, só. Eu queria ver o que ia acontecer. O que a imprensa portuguesa ia falar de um brasileiro. Né? E que ninguém fala nada. Ninguém discute isso. E aí os árbitros os caras que são responsáveis por isso. Então, meu irmão, e outra coisa, para dar embalo nisso com o Veloso e com o Souza, ô João Martins, quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Primeiro, porque esse país aqui, se as leis fossem duras mesmo como quando você disse que tinha um esquema para o Palmeiras não ser campeão, você já tinha que ser punido. Com 1 ano de suspensão, você provar quem é o ladrão. Quem que é o juiz ladrão? Quem que é o ladrão do VAR? Quem que é o ladrão da CBF? Quem que são os ladrões da Confederação Brasileira do Futebol? Porque você disse isso. Você tomou 3 joguinhos. 3 joguinhos. Quem disse pra você qual é o jeitinho brasileiro? Qual o jeitinho brasileiro? Mamãe, eu quero que você fale qual o jeitinho brasileiro. Quem que é ladrão? Quem que é vagabundo? Que árbitro que é? Qual o jeitinho brasileiro que o árbitro de ontem prejudicou? A família dele, o VAR. Qual o jeitinho brasileiro? Eles ganharam dinheiro. Eles ganharam dinheiro. Qual o jeitinho brasileiro? Que você, como português, e que você não tinha nada. Em termos de ninguém te conhecia, que por sinal é o Brasil, que é o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. E aqui, qual o jeitinho brasileiro
que foi dado o pênalti, que não deu dado gol, que não expulsou fulano e que não deixou você e o Abel e a sua comissão técnica portuguesa. Qual é o jeitinho brasileiro, irmão? Conta pra mim, a gente quer saber. Porque eu quero perguntar pro Godoy qual é o jeitinho brasileiro de arbitragem. O que eles estão roubando? São ladrão? É isso, o jeitinho brasileiro seu é esse? Qual é o jeitinho brasileiro? E ninguém discute isso, cara. Aí vem eu discutir, e eu discuto, eu não tenho medo de você, de português nenhum. E de ninguém aí do Palmeiras. Mas de ninguém, nem da presidenta. Eu tenho medo. Que ela já veio aqui e muitas vezes não quis a minha presença. E tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo, irmão. Qual é o jeitinho brasileiro? Eu quero saber qual é o jeitinho brasileiro que ele disse ontem. O jeitinho brasileiro, porque o Palmeiras perdeu o jogo pro Flamengo. Qual foi o jeitinho? O pênalti? O Godoy vai falar, o Veloso vai falar, o Souza vai falar. Teve jeitinho brasileiro, então? Qual é o jeitinho brasileiro? Alguém roubou contra o Palmeiras, então? Qual foi o jeitinho brasileiro? Qual foi o esquema pro Palmeiras ser campeão? Que foi? Vocês se lembram, né? Foi campeão. Qual o jeitinho brasileiro? Ah, eu estava voltando de Portugal e aí eu vi um lance. Mas quem disse pra você que Portugal inventou o futebol? O que vocês ganharam lá? Vamos lá, o que você ganhou lá em Portugal? Você, o Abel. O que a seleção portuguesa ganhou nesses últimos 100 anos, vai? Qual foi? Qual o jeitinho? Vamos lá, qual é o jeitinho? Eu queria saber o jeitinho brasileiro que fez a Sociedade Esportiva Palmeiras em perder o jogo ontem. Qual foi o esquema para não deixar o Palmeiras ser campeão? Qual é o jeitinho? Eu quero saber. Eu queria saber. Mas ninguém fala nada. Vocês são tudo paga-pau. Imprensa, repórter, vocês são brasileiros. Mas qual o jeitinho brasileiro que o senhor está falando? Que jeitinho brasileiro que é? Quem que está roubando? Quem que é vagabundo aqui? Bota ele falando então aí, vai, bota aí. Que há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. Assim. Tira esse cara daqui. Aqui não, tira ele. Qual o jeitinho brasileiro, Veloso? O que ele quis dizer? Boa tarde a todos. Eu acho que ele quis dizer, ele fala inclusive, né, do jeitinho e da compensação. Mas acho que não dá para transferir responsabilidade o tempo todo, né? Não dá para ficar transferindo responsabilidade. A verdade é que o pênalti, eu também vejo que o pênalti do Rascaeta não foi, vejo como ele, mas acho que não é isso que fez com que o Palmeiras perdesse o jogo. O Palmeiras teve incompetência para bater um pênalti que foi lhe dado, que foi um pênalti que aconteceu. O Palmeiras já foi beneficiado pela arbitragem também. Ontem o lance do pênalti, que foi capital, foi um erro da arbitragem, mas já foi beneficiado e ontem foi prejudicado. Mas não é isso que foi o resultado da partida, não passou só por isso aí. Passou pela forma como o Palmeiras jogou, passou por uma forma como o Flamengo jogou no Allianz Parque e passou principalmente pela escalação do time ontem. Não é possível que um time que mais investiu na história do Palmeiras, que mais investiu provavelmente na história do futebol sul-americano, tem que hoje botar todo mundo no banco para improvisar na ponta direita. É o seguinte, o jeitinho brasileiro, o esquema pro Palmeiras de ser campeão. O que ele disse foi com relação à compensação do quê? Qual a compensação? Porque como o que ele quis dizer é como deu o pênalti pro Palmeiras. Desculpa, Veloso. Eu discordo disso. Pênalti. Sabe por quê, Veloso? Eu acho que ele humilha o povo brasileiro. Eu acho que ele despreza o povo brasileiro. Ele disse que tinha o esquema pro Palmeiras não ser campeão. E isso é um absurdo, cara. Isso que ele fez é transferir responsabilidade. Mas só que é um jeitinho brasileiro. Quando a gente vai lá nos Estados Unidos, a gente fala isso. A gente fala isso quando a gente vai em Portugal. Ou vocês acham que todo mundo é bem quisto lá em Portugal? Você acha que não tem racismo lá? Que não tem um jeitinho português? Ah, lá não existe isso. É só aqui. É só aqui que existe isso. Porque o jeitinho brasileiro de compensação, eles chamam o árbitro do quê? Como é que ele coloca o arbitragem? Como é que ele coloca o VAR? Como é que ele coloca as pessoas? Que jeitinho brasileiro desgraçado é esse de falar toda vez que perde do povo brasileiro? De todos nós. A gente tem problema aqui, inúmeros problemas. A gente tem muita coisa ruim aqui que acontece. Mas qual o jeitinho brasileiro do pênalti, da expulsão, do raio que o parta? Porque sempre eles se colocam como primeiro mundo. Por que vocês pipocam para eles? Por que vocês têm medo da comissão técnica do Palmeiras? Por que vocês têm medo dele?
desse cara, de todos eles aí? Por qual jeitinho brasileiro que fez o Palmeiras perder o jogo? Não esqueça de deixar o like. Palmeiras parte 2. De todo o elenco do Palmeiras, apenas o jovem atacante Estevão foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti em sua primeira convocação pela seleção brasileira. Vale destacar que a joia está indo para o Chelsea, da Inglaterra. Porém, o Alviverde Paulista foi um dos times citados pelo comandante italiano na entrevista coletiva. Ao anunciar os atletas convocados, ele falou sobre chamar jogadores que atuam no futebol brasileiro. Na entrevista coletiva, Carlo Ancelotti falou sobre algumas equipes brasileiras. Ele fez questão de destacar que acompanha alguns times nacionais e destacou 3 times. O comandante italiano apontou que das 4 equipes que estão no Super Mundial de Clubes, 3 têm seu olhar especial, destacando o Palmeiras, Flamengo e o Botafogo. Todo o mundo pode ver todas as partidas, mas quando estamos em um clube e na Europa, vemos mais os jogadores que estão lá, comentou o treinador italiano. Mas Palmeiras, Flamengo, Botafogo, que estão muito bem, e a gente poderia ter jogado contra o Botafogo no Mundial, mas eles perderam para o Pachuca. São equipes que acompanhamos, que têm pessoas que trabalham aqui, encerrou Ancelotti. Agora, após o péssimo resultado, ao perder em casa para o Flamengo, em duelo direto pela liderança do Brasileirão Betano, o Verdão tem outro jogo de 6 pontos. A equipe vai enfrentar o Cruzeiro, terceiro colocado da competição, fora de casa, no próximo domingo. Antes desse duelo, o Alviverde Paulista enfrenta o Sporting Cristal pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Verdão já é líder do seu grupo e dono da melhor campanha da primeira fase. E você, torcedor, o que achou da declaração de Carlo Ancelotti sobre o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.